Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz, o árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo do homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, a pergunta que Deus faz na parábola é feita constantemente a cada um de nós, não apenas por Deus, mas muitas vezes até pelo próprio mundo, de que vale a pena fazer o bem. Para quem se dirige aquilo que fazemos, aquilo que amealhamos, aquilo que ganhamos, para quem é? De facto, todas as coisas criadas por Deus têm uma função, um objetivo: contribuir para o bem do mundo. Tudo deve conduzir a isso. Tudo o que fazemos, tudo o que ganhamos, tudo o que conquistamos deve conduzir para contribuir para o bem do mundo, para a realização deste projeto que Deus teve no início da criação. Para que é que Deus fez o mundo? Para que é que Deus nos faz a nós? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso objetivo? Acontecemos por acaso? Existimos por acaso? E, portanto, se existimos por acaso, de facto, nada tem sentido e nada vale a pena. Mais vale cruzar os braços e deixarmos-nos morrer. Mas, de facto, não vale a pena. Há algo que vale a pena. A beleza, a bondade, a busca da verdade,
esta sede de descobrir, de conhecer, de crescer, que todas as realidades no universo têm. Este crescer e desenvolver-se, multiplicar-se, propagar-se. E Deus ajuda-nos a refletir sobre, de facto, aquilo que é essencial na nossa busca. Ter muitos bens apenas para si, mas sabemos que a vida é contingente, a vida é passageira, não conseguimos gastar tudo, não conseguimos utilizar tudo, de que é que vale? Vale para tornar o mundo melhor. E aí retomamos a carta de São Paulo aos Romanos, que pega no exemplo de Abraão. Abraão, que diz São Paulo, se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha sido prometido. A fé de Abraão é a fé que tem animado a nossa vida, a vida daqueles que acreditam em Deus. Mas esta fé de Abraão não é uma fé passiva. Não é uma fé que se limita a ser um certo sentimento, uma certa ideia, que se mantém apenas neste espírito. Não é a fé de quem cruza os braços à espera que as coisas aconteçam. Não é a fé de quem acredita e se compromete na sorte e, portanto, não faz nada. É a fé de quem faz o que pode, sabendo que depois Deus cumpre a sua parte. E esta é a fé de Jesus Cristo na cruz. Olhamos para Jesus na agonia no horto, naquela vigília, durante essa noite, depois da última ceia, em que Jesus diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Tenho mesmo de passar por isto, pela morte. Tenho mesmo de passar pelo sofrimento. Não é possível fazer as coisas de outra maneira. E mesmo no meio da morte, mesmo na cruz, ainda se interroga. De facto, esta fé de Jesus, que acreditava que a sua morte valia a pena, que acreditou que a sua morte valeu a pena. E claro que os apóstolos acreditavam nesse valer a pena, por isso esperavam logo que o fim do mundo acontecesse, que de facto a salvação que Jesus Cristo tinha iniciado se cumprisse, porque valeu a pena. Mas já lá vão 2000 anos, depois da morte de Jesus. E a Igreja continua a caminhar como testemunha do Evangelho do Reino, como testemunha desta salvação. Mas podemos perguntar, vale a pena? Já foi há tanto tempo? A Igreja já caminhou durante tantos anos, já lá vão mais de 2 milénios. Vale a pena? Vale a pena ser cristão? Vale a pena professar a fé? Vale a pena ir à missa? Vale a pena rezar? Porque às vezes fazemos as coisas e não vemos resultados imediatos. E a nossa vida contemporânea exige resultados imediatos. Não é apenas as redes sociais que estão prontas a dizer tudo aquilo que aparece sem pensar, sem meditar, sem analisar. São as próprias empresas que precisam de crescer continuamente. E se de mês a mês não houver melhorias, mudamos as coisas. E se no fim do ano as ações não subiram, muda-se tudo. Porque precisamos de enriquecer cada vez mais. E precisamos de enriquecer já. E por isso jogamos no totobol e no totoloto e nas rapadinhas, porque precisamos de dinheiro e confiamos na sorte. Tem de valer a pena já, senão não vale a pena. O resultado tem de ser imediato, porque senão não vale a pena.
Semear e esperar que as coisas cresçam, hoje parece ridículo. E por isso as pessoas não têm paciência. E o que a leitura de hoje nos diz é: vale a pena. E aplica-te, faz a tua parte. Acredita que Deus realiza o seu projeto, mas tu tens de fazer a tua parte. Abraão acreditou e pôs-se a caminho. Pôs-se a caminho com a sua família, com os seus rebanhos, com os seus trabalhadores e foi de Ur para a terra de Canaã. E só teve um filho. Deus tinha-lhe prometido ser pai de uma grande nação e só teve um filho. Melhor, teve 2. Pronto. Mas vemos esta confiança de Abraão. E agora tantos olham para Abraão como referência. Chamam-lhe o pai na fé, o nosso pai na fé. Aquele que começou esta história belíssima de adesão a Deus. Somos de facto agora milhões. Católicos, judeus, muçulmanos, todos aqui temos esta raiz neste homem que acreditou. E andamos às bulhas ainda hoje. Porque não temos paciência. Porque achamos que se não tiver resultados imediatos, não vale a pena. Não estamos dispostos a dar tempo para as coisas crescerem. São Paulo escrevia aos Romanos, 30 anos depois de Cristo morrer, para que eles não perdessem a esperança, porque de facto naquele tempo já havia alguns a perder a esperança. Já havia alguns a dizer: Jesus Cristo morreu há tanto tempo e ainda estamos na mesma. Então o que é que nós hoje devemos dizer? Então vamos pegar nesta mensagem de Cristo na cruz, nesta entrega de vida por amor, para transformar o mundo, pela conversão dos pecadores. Há 100 anos Nossa Senhora apareceu aqui também com esta mensagem, de darmos a vida pela conversão dos pecadores, de trabalharmos, sacrificarmos, e sacrificarmos é isto, é comprometermos-nos, fazermos o que é necessário, mesmo que seja difícil, porque as coisas que valem a pena são difíceis, não são fáceis, por causa disto, porque é preciso tempo, um dia e outro, e a gente sai de casa e olha para o trigo que semeou e parece que está na mesma. Vale a pena. E é neste valer a pena que alimentamos na relação com Deus. E na nossa relação com Deus, ao falarmos com Deus, ao recebermos os sacramentos, ao escutarmos a história da salvação e ao vermos a própria história da Igreja, o trabalho dos santos que foram pouco a pouco conquistando, transformando a Igreja, levando à conversão da Igreja, percebemos que vale a pena. E que aquilo que fazemos, por mais pequenino que seja, tem de facto um valor extraordinário. Um copo de água dado por amor a Deus a um pequenino vale a pena. Porque de facto é uma presença naquele momento do amor de Deus no mundo. É uma presença de que a bondade é poderosa, de que o bem vence em cada dia em que nós o realizamos.